todas as semanas nós estamos aqui e dentro desse nosso propósito é para que realmente a gente possa crescer espiritualmente, que todos nós possamos evoluir em busca daquilo que Deus deixou para nós. Então, eu quero começar orando pela vida de todos nós, por esse momento, para que a gente possa ter todas as bênçãos do Senhor conosco. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai amado, quero te louvar e te agradecer, Pai amado, por esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir agora a presença dos teus anjos em cada lar aqui representado, ó Pai amado, que esteja ao lado, Senhor Jesus, das pessoas que aqui estão. Quero te pedir, Senhor amado, que tu estejas derramando sobre cada um agora, ó Pai amado, a porção do teu trono de discernimento, de sabedoria, ó Pai amado, e que nós aqui, ó Pai, possamos simplesmente ser um farol, para que possa iluminar a mente, Pai amado, e os caminhos de cada um neste momento, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos que aqui adentrou, que eles possam, ó Pai amado, receber através de nós a porção que tu tens para cada um deles. Que eles possam sentir a tua luz, a tua paz, a tua unção neste local, ó Pai. Senhor, nós damos liberdade neste momento ao Espírito para que ele possa manifestar-se da maneira que quer. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo e os teus anjos estejam presentes, permitindo, ó Pai amado, que eles possam sentir cada vez mais a tua presença. Nós abençoamos este momento, nós abençoamos a vida de cada um. Te pedimos, ó Pai amado, que tu estejas conosco, falando através de nós. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra inicial que Deus trouxe para mim nesta noite, para que nós possamos começar sendo cheios daquilo que Ele tem para nós neste dia e nesta semana. A palavra está lá em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25. Eu quero ler o 25 e o 26. Mas é Provérbios capítulo 12, verso 25 e verso 26. A palavra diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. E o 26, o justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. Amém, queridos? Com essa palavra, eu quero dizer para vocês o seguinte: esta noite é uma noite em que você pode tomar uma decisão de caminhar com o coração abatido por conta da ansiedade, ou se você pode caminhar de forma alegre por conta da boa palavra que você vai ouvir aqui hoje. Eu acredito que todos nós estamos esperando por uma boa palavra para sermos verdadeiramente alegrados, nosso coração esteja alegre. E eu quero dizer para vocês que é possível nós realmente sermos alegres neste dia, porque Deus está conosco, porque o Espírito dele está presente neste lugar. Então eu quero pedir para vocês para que não deixem que a ansiedade faça aquilo que ela tem o poder de fazer, que é deixar a gente cada vez mais abatido. Quando a palavra fala que deixa o coração do homem abatido, não é gênero masculino que ele está falando. Ele está falando do ser humano, de uma maneira geral, homem e mulher. Então, que você possa receber nessa noite uma porção de alegria vinda diretamente do trono de Deus. Que você possa receber nessa noite a alegria que vai encher o seu coração, para que te dê o combustível que você precisa nesta semana, para poder transformar a sua semana numa semana de vitórias. Porque a semana de vitória, ela não começa quando você... na verdade, assim, a semana de vitória vai começar quando você colocar na sua mente que ela será vitoriosa. Então, você tem uma decisão para tomar hoje, de manter a sua mente focada na vitória ou manter a sua mente focada na ansiedade. Porque a vitória e a ansiedade, elas não caminham juntas. Porque a vitória, ela vem de acordo com os seus pensamentos de calma, de paz, de alegria, e não pensamentos de ansiedade. E ainda, para encerrar esse momento, né, de iniciação que nós estamos tendo aqui, eu digo para vocês a parte do versículo 26. Quando o nosso querido autor da carta de Provérbios, ele diz, do livro de Provérbios, na verdade, ele diz que o justo é mais excelente do que seu próximo.
Então, digamos assim, para que nós possamos ter uma vida excelente, ser justo é uma etapa que ela é fundamental nas nossas vidas. A justiça divina e a justiça humana, quando fala de justiça, nós estamos falando de sermos verdadeiramente justos, de que não cometamos injustiças tanto no nosso agir, mas principalmente no nosso pensar. Quando a gente fala de justiça, o homem, ele é muito rápido. O homem, quando eu falo também, é homem e mulher. O homem, ele é muito rápido em julgar. Nós deixamos muitas vezes de ser justos para julgar. E o julgamento que nós temos, ele é rápido. Nós temos uma habilidade muito grande de julgar o próximo. Só que com isso, a gente precisa entender que isso afasta de nós a excelência, afasta de nós verdadeiramente o nosso caminho, né, de assertividade, digamos assim. Porque quanto mais julgamos o outro, com maior peso nós seremos julgados. A palavra de Deus deixa claro isso. A mesma medida que julgar, será julgado. Então, se você quer um julgamento justo, seja justo no seu julgar. Se você quer um julgamento duro, continue sendo duro no seu julgamento. Então, dessa forma, eu quero encerrar esse momento inicial, né, agradecendo primeiramente a Deus, agradecendo a vocês que aqui estão, mas verdadeiramente deixando para vocês um recado, né? Julguem menos e abençoem mais. Vamos transformar a nossa vida cada vez mais em uma vida de alegria, que a vitória está em nós, está disponível para cada um de nós. Só precisamos realmente agarrar a vitória que está em nós e acreditar naquilo que Ele tem para nós. Então, que Deus abençoe todos vocês nesta noite, e com isso eu quero encerrar esse momento e passar a palavra para a Thaís. João, deixa eu só falar rapidinho antes da Thaís começar essa próxima etapa, porque assim, hoje é um dia especial para a gente, porque nós estamos com várias pessoas que estão aqui com a gente pela primeira vez, né? A gente convidou o pessoal que faz parte da nossa mentoria, né? E também incentivamos, né? Desafiamos eles para que pudessem convidar outras pessoas para estarem aqui com a gente. Mas é importante a gente falar uma coisa para vocês, porque assim, uma coisa vocês, nós lá no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, aquilo que a gente executa, né, dentro da mentoria, dentro do IE2, né, dentro do trabalho que nós realizamos como coaches, como mentores, mas a gente quer que vocês compreendam que quando a gente está aqui reunidos nesse espaço, e se você está aqui, é porque você é muito importante para cada um de nós, muito importante para mim, para o João, para a Thaís, para o Juliano, para a Fernanda, né, que são as pessoas que estão caminhando com a gente lado a lado. E esse é um momento que a gente separa na nossa semana para que a gente possa fazer exatamente o que o João falou, para que a gente possa intencionar as nossas ações, o nosso coração diante de Deus, para que a gente possa, primeiro, né, buscar um alinhamento daquilo que Ele tem para as nossas vidas, mas para que a gente também possa agradecer, porque se nós estamos aqui, é porque nós temos essa oportunidade, essa possibilidade. Semana passada eu falei, né, para o pessoal que estava com a gente, sobre a liberdade que nós temos, né, no país que nós vivemos, de falarmos abertamente sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre Deus nas nossas vidas, e o quanto isso é um privilégio para todos nós. Então, embora a gente está numa sala que é considerada uma sala fechada, mas ela é um link aberto, né? Você pode mandar esse link para qualquer pessoa poderia estar aqui, e ainda assim nós continuaríamos tendo a mesma liberdade de poder falar daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem vivido. Então, se você está aqui pela primeira vez, eu quero dizer que se você está aqui é porque você é muito importante para nós, ou para alguma pessoa que de repente te convidou. Então, que você possa usufruir desse momento, que você possa usufruir desse tempo que nós vamos passar aqui juntos, não por mim, não pelo João, mas principalmente por você, que seja um momento onde você realmente possa conectar o seu coração a Deus, que você possa buscar em Deus o que Deus ele está querendo falar para você nessa noite, o que Deus ele quer ministrar ao seu coração nessa noite, e que talvez foi através do convite de alguma pessoa que trouxe você para cá hoje, que Deus vai usar, né? Tudo que a gente vai fazer aqui hoje à noite para poder falar ao seu coração.
Então, que você possa abrir o seu coração para receber uma porção nova, uma porção diferente, algo que realmente Deus tem preparado para cada um de nós nessa noite. Que você se sinta à vontade e saiba que aqui você vai ser sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda, e que aqui é um lugar que nós estamos para que a gente realmente possa crescer na nossa espiritualidade e na nossa intimidade com Deus. Amém? Thaís. Amém. Shalom, shalom a todos. Sejam muito bem-vindos. E olha só, pessoal, acho que não estou vendo ninguém aqui na nossa tela. Deixa eu ver aqui. Se tiver alguém com o vídeo desligado, vou pedir para vocês ativarem o vídeo, para que eu e a Fernanda possamos olhar para o rostinho de vocês. Vai que Deus hoje, né, quer falar com você. Então, quando você está com o vídeo aberto, a gente consegue, né, se conectar de uma forma maior ainda, tá bom? Pessoal, a gente vai fazer um momento agora em que vocês vão se conectar ainda mais com o Pai. É um momento de louvor, um momento de adoração, e o objetivo aqui é você realmente criar uma atmosfera para que Deus possa se mover na vida de vocês e através da vida de vocês. Amém? Então, é um momento em que vocês podem fechar os seus olhos, se conectar da maneira como vocês desejam com o Pai, mas é um momento muito importante, porque é um momento da abertura, né, desse culto ao Senhor. O maior objetivo de nós estarmos aqui é cultuarmos a Deus. Nós estamos aqui para hoje dar a Ele esse culto. Muitas vezes a gente só vem pedir a Deus as coisas, né? Mas que nesse momento você possa entregar para Ele o teu melhor louvor, a tua melhor adoração, né? Dizer para Ele o quanto Ele é importante na sua vida. Então, que você possa, nesse momento, aproveitar e se conectar ainda mais com o Pai. Amém? Vai. Isso. Eu não sei como é que põe. Sei que estás aqui neste lugar. Posso te sentir. Sonda-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor,
Tua presença é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor.
Orem comigo nesse momento. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar agora, neste momento, ó Pai amado, a Tua proteção sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo tipo de demônio alojado, todo tipo de espírito maligno que esteja neste lugar, ó Pai amado, para tentar fazer alguma algazarra, alguma bagunça, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro vitória sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. E em nome de Jesus, nós proibimos agora todo tipo de manifestação maligna neste lugar agora. Em nome de Jesus, é um decreto apostólico e irrevogável, ó Pai. Que a Tua bênção e os Teus anjos apenas estejam neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, tem uma palavra que Deus queimou no meu coração em trazer para vocês aqui. E tem algumas pessoas que essa palavra é um decreto. E uma delas que Deus me mostrou foi a Joana. Mas claro que todos podem receber essa palavra, porque é uma palavra que é para todos, mas o que Deus mais me chamou a atenção que foi para a Joana. Joana, está lá em 1 Reis 17:14 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Não se preocupa, tá? E é para todos vocês que estão aqui. Muitos estão preocupados. Meu Deus, vai faltar o que vai ser. Eu preciso fazer alguma coisa, Gente, te acalma teu coração, tá? Jamais Deus vai deixar secar. Jamais. Então, pegue e toma posse dessa palavra. Só que tem uma coisa para que isso se cumpra. É você confiar. É você acreditar e principalmente você descansar no amor de Deus, na palavra de Deus. Amém? Amados, tem uma pessoa aqui que Deus me mostrou desde o começo que a gente começou o culto aqui. Deixa eu ver onde que ele tá. Achei ele. Fabrício. Eu não sei se eu já entreguei essa palavra, não sei, mas Deus me trouxe muito forte sobre uma empresa. Eu não sei se você é empreendedor, se você está com planos de abrir uma empresa, mas Deus me mostrou muito forte que esse ano ainda você vai começar a empreender. Você vai abrir uma empresa, não sei como que é, mas eu sei que Deus trouxe muito forte isso. Deixa eu só fechar aqui, tá? Estão me ouvindo bem, pessoal? Tá ouvindo bem? Compartilhamento nisso. Quer ver? Deixa eu ver outra. Glauce. Cadê a Glauce? Deixa eu achar a Glauce daqui. Thaís, só um pouquinho, porque como você falou do Fabrício, eu tenho uma palavra para ele também. Amém. Para ele e para Camila. Queria saber se vocês estão perto um do outro aí. Então, Fabrício, eu quero pedir para você se levantar de onde você está e sentar agora do lado da Camila. Que essa palavra é para vocês dois, mas é uma ordem principal para você, como sacerdote da sua família. Eu vi vocês dois caminhando, Deus me deu uma visão de vocês dois caminhando, mas vocês estavam descompassados. O Fabrício dava um passo, a Camila dava um passo diferente. Aí a Camila dava um passo, o Fabrício dava um passo diferente. E Deus me trouxe aquela passagem que diz, né? Poderão dois andar juntos se não houver entre eles acordo. E o que eu quero dizer para vocês é que Deus está alinhando o tempo de vocês dois a partir de hoje. Como marido e mulher, Deus coloca vocês no mesmo passo. É como se... Sabe aquelas brincadeiras que você amarra um no outro assim, e que a hora que um vai dar o passo, o outro também precisa levantar a perna, porque senão cai?
Pois é exatamente isso que Deus está fazendo com vocês a partir de hoje. Só que para isso, Deus ele não se move sozinho, ele se move através das nossas ações. E uma coisa que Deus mostrou é que ainda falta acordos entre vocês dois. Existem decisões que vocês têm tomado e depois vocês só comunicam um outro. Só que um casal não é assim que funciona. Um casal primeiro alinha para depois tomar decisões. E é isso que Deus está fazendo com vocês dois a partir de hoje. Para que a partir de hoje, quando um levantar a perna, o outro vai levantar juntamente. E os passos de vocês serão, Deus vai acelerar o tempo de vocês. Para que vocês possam entrar num ritmo que Deus tem para a vida de vocês como casal. Mas Fabrício, isso depende mais de você do que da Camila. Porque você é o sacerdote. Então é você quem tem que fazer esse movimento. De pegar ela pelas mãos, trazer a segurança que ela precisa para que vocês possam caminhar na velocidade que Deus tem para vocês. Porque Deus tem muitas coisas para vocês que ficaram retidas devido à falta de acordo. Mas se vocês estabelecerem esse compromisso a partir de hoje, vocês podem ter certeza que vocês vão viver coisas que vocês jamais pensaram em viver como casal, porque Deus está nesse matrimônio de vocês dois. Amém? A Glaucia está aí? Deixa eu ver onde é que ela está. Glaucia. Ela tá junto com o Júlio, Thaís. Ela acabou tá em família lá. Aqui. Glaucia, Deus mandou falar para você o seguinte: o Salmo 23 é para você degustar ele todos os dias a partir de hoje. E o versículo que mais veio para você é que ele vai te guiar às águas tranquilas. Amém. Tá? Então, começa a meditar nesse Salmo 23, porque Deus vai te revelar muita coisa ali, algo que só você e ele quer te treinar para ouvir a voz dele, para você começar a aprender a meditar na palavra dele, e principalmente nessa passagem, é que ele te guia às águas tranquilas. Amém? Ô Beth, Deus fala para mim, Elizabeth Araújo, né? Vou falar Beth porque Beth. Deus fala para mim, Deus trouxe um versículo para mim que talvez você possa me dizer melhor sobre ele, né? Por que está aflita, ó minha alma? Essa é a parte que Deus está me dizendo. Por que está aflita, ó minha alma? Ele diz o seguinte: não precisa procurar, né, em outro lugar nenhum. Você já sabe onde Deus vai estar, onde a tua rocha e a tua segurança vai estar. Não está fora daquilo que você já conhece. Você já conhece a palavra, você já é uma serva do Senhor. E eu tenho que te dizer, não precisa procurar em lugar nenhum diferente daquilo que você já aprendeu. Você só precisa buscar a Deus. Não precisa buscar nada diferente disso. A aflição que você está passando, ela poderia ser amenizada infinitamente mais se você simplesmente acreditar em Deus e seguir com o alinhamento que você já sabe que tem com Ele. Então, não procure mais nada fora do lugar onde você já conheceu, já foi, já se aprofundou, sabe muito bem o que tem que fazer, mas não brinque com Deus. Porque se você se desviar dele, para você, o caminho é mais estreito do que para todos os outros. Se você brincar, né, Deus pode realmente pesar a mão sobre você. Então, tome realmente muito cuidado com aquilo que as decisões que você vai tomar. Mas ele só te diz, venha a mim, eu vou te falar o que você tem que fazer. E a aflição vai cair. Amém? Amém. Amém. Edu, eu estava olhando para vocês aqui, Deus me trouxe uma visão com vocês.
era como se vocês fossem experimentar agora uma aceleração. Sabe quando um foguete está levantando para ir para o espaço? Que o povo, né, fica até grudado na cadeira, assim, tamanha a velocidade que ele vai? É justamente isso que Deus vai começar a fazer na vida de vocês. É uma aceleração incrível. Apertem os cintos, confia nele e vai. Só para confirmar, viu? A hora que eu vi vocês dois, inclusive eu olhei essa cadeira, né? Essa cadeira de gamer aí, parece uma cadeira de... Parece aquelas poltronas de espaçonaves. Então, a hora que a Thaís falou, confirmou, assim, plenamente, porque eu tive a visão de vocês dois, assim, como se vocês estivessem numa espaçonave mesmo, porque é como se fosse algo assim, é uma velocidade realmente que a gente não... Num avião comum, vocês não tomariam essa velocidade. Amém? Fer? Posso falar? Estava esperando. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme Enquanto Estivermos Juntos. É um filme super lindo de um casal que se conhece na universidade. Quem não assistiu ainda tiver a oportunidade, tem na Amazon Prime. E aí tem uma hora que eles se conhecem e eles vão num museu que tem lá, que eles vão ver, é um museu interativo, e aí é umas estrelinhas que ficam piscando assim. E aí tem uma frase que a personagem fala, uma frase não, né? É uma parte do vídeo que ela fala assim, ela pergunta para o menino, ela pergunta assim, você sabe quantas estrelas existem na Via Láctea? E aí ele responde, não. Aí ela fala assim, 300 bilhões de estrelas existem na Via Láctea. E ela continua, ela fala assim, Andrômeda é uma galáxia com 1 trilhão de estrelas. E aí ela fala assim, essa é uma definição de maravilhas, de maravilha de Deus. Então, porque vocês imaginam, né? Como é que Deus que criou tudo, né? Cria uma galáxia com 300 bilhões de estrelas e outras com 1 trilhão de estrelas. E aí ele fala assim, ela fala, Deus é tão infinitamente vasto, e ele pinta usando bilhões de estrelas e trilhões de galáxias, né? Porque a gente quem mora no interior é mais fácil de ver, né? Aquele monte, quando tá aquele céu claro, aquele monte de estrelas. E aí ela fala uma coisa, e ele sabe o meu nome. O Deus de bilhões de galáxias e trilhões de estrelas sabe o meu nome. E aí, Carolyn, essa palavra é para todo mundo, mas especialmente Carolyn, Cleide, Glauci, Cláudia e Fabrício. O nosso Deus de bilhões de estrelas e trilhões de galáxias e uma Terra que tem mais de 7 bilhões de pessoas, ele sabe o nome de cada um de vocês. E ele tem um propósito para cada um de vocês. Ele tem um propósito para cada um de nós, mas ele também tem um propósito para cada um de vocês. E pode ser que agora vocês estejam, ou vocês não saibam qual é o propósito, ou vocês não acreditem no propósito, ou vocês estejam buscando, mas Deus manda dizer, eu sei o nome de cada um de vocês. E eu tenho um propósito e um destino específico e muito bem desenhado para cada um. Então, acreditem e confiem. E aí, para confirmar, né, o que a Thaís disse,
para todos, e aí eu vou ler uma versão da Bíblia que a Flávia gostou, que é do Salmo 23 também, e que a Ana Flávia falou, né? Nossa, eu amei essa versão dessa Bíblia, porque ela não fala assim, né? Me levará no presente. Então ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Não é nada me faltará, é nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado de águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, termino aqui o meu recado dizendo que lembrem-se, quando vocês estiverem perdidos, ou vocês estiverem tristes ou decepcionados com alguma coisa, saibam que Deus sabe o meu nome e Deus sabe o seu nome. Amém? Amém, amém, glórias a Deus. Quase que não preciso nem falar mais, né? Compartilhar a palavra com vocês. Eu me emocionei com isso, né? Porque às vezes a gente fica assim, se achando tão pequenininho e a gente acha que o nosso problema é tão grandão. Né? A gente se acha tão pequenininho e acha que o nosso problema, a nossa dificuldade, nossos desafios é tão gigantesco diante. Já pensou de um universo, né? De bilhões de galáxias e trilhões de estrelas. Deus sabe o meu nome, sabe o seu nome. Glórias a Deus por isso. Mas é justamente porque muitas vezes nos achamos pequenininhos e os nossos problemas grandões que eu quero compartilhar com vocês. Essa palavra que Deus ministrou no meu coração ao longo de toda essa semana e que eu fui impactada violentamente com essa palavra. Violentamente com essa palavra. E eu falei para o João, João, como é incrível quando a gente passa a entender que Deus é um Deus de ciclos e de estações. Que Deus fala conosco através de cada ciclo, de cada estação, e que a gente passa realmente a compreender a profundidade, né, de cada tempo que nós vivemos e o quanto nós estarmos fora do tempo de Deus pode ser perigoso para as nossas vidas. Então eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, e eu achei incrível, né, porque assim, eu nem sabia que era eu que ia ministrar a palavra esse domingo, né? Quem estava aqui domingo passado ouviu a palavra, né, que foi ministrada pelo João. O João falou sobre fé, né? Ele usou ali, né, os exemplos, né, de alguns homens da fé. Ele falou sobre a importância da fé nas nossas vidas. E aí, quando foi terça-feira, eu fui assim impactada acerca da incredulidade. Eu falei, uau, caramba, né? Deus fala com o João, né? E ele entrega uma palavra para a gente sobre fé. E aí, na terça-feira, Deus falou fortemente comigo sobre a incredulidade. E eu quero justamente falar com vocês. Talvez nem todos saibam, mas a incredulidade, ela é um pecado. Então, quando nós deixamos de crer, nós estamos pecando contra Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Por quê, gente? É um pecado tão severo nas nossas vidas que pode fazer com que nós estejamos vivendo ciclos sem fim. A gente muitas vezes está repetindo alguns comportamentos, repetindo alguns padrões, e esses padrões podem fazer com que a gente esteja realmente, né, colhendo maldições nas nossas vidas, e às vezes a gente busca por direcionamento e não encontra esse direcionamento. E é por isso que eu quero falar com vocês. O texto, né, que me trouxe essa certeza, né, sobre o pecado da incredulidade, está lá em Hebreus 6, quando o autor da carta aos Hebreus, ele fala assim, olha,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então aqui, gente, o autor de Hebreus, ele é muito enfático, né, nessa afirmação. Pois quem dele se aproxima, ou seja, se você quer se aproximar de Deus, não tem saída, você precisa crer que ele existe. E que ele recompensa aqueles que o buscam. Mas eu não vou falar sobre fé, porque o João já falou sobre fé. Se você não estava aqui domingo passado, eu vou falar para você, que pena, né? Venha nas próximas, quem sabe ele torna a falar sobre fé novamente. Porque eu não vou falar com você sobre fé hoje. Eu vou falar sobre a consequência de você não desenvolver a fé, porque nem todos, gente, você pode falar assim, mas eu não tenho tanta fé como... Eu não tenho tanta fé quanto o João tem. O João, ele tem mais fé do que eu. Já falei isso para ele, ele sabe disso, né? Ainda bem que eu sou casada com ele, que daí eu empresto um pouquinho a fé dele, né? Mas eu não tenho tanta fé como ele tem. Mas eu busco constantemente, diariamente, desenvolver a fé para que eu possa, o quê? Cada vez mais estar próxima de Deus, ok? Então, olha só. Para eu poder falar sobre essa questão de hoje, eu vou precisar fazer uma contextualização. Eu vou precisar trazer alguns elementos históricos para que você possa compreender a profundidade e a seriedade acerca da incredulidade nas nossas vidas, ok? Primeira coisa que eu quero... Talvez muitos de vocês já me ouviram falar isso, mas eu entendo que é importante para a gente poder trabalhar nesse tema. Primeira coisa que a gente precisa entender, gente, a Bíblia, ela foi escrita num contexto judaico, ok? A Bíblia foi escrita num contexto judaico. Então, para que você possa compreender a profundidade da palavra de Deus, você precisa entender toda essa contextualização judaica, porque senão às vezes a gente fica meio boiando em algumas situações. Se você não entende como é a cultura judaica, se você não busca estudar, né, sobre os judeus, sobre toda a história, você vai ficar tipo assim, né? Talvez ali, pensa assim, numa sobremesa, você está comendo só o chantilly de sobremesa. Você não está se aprofundando nas camadas, ok? E dentro desse contexto judaico, quando você vai estudar todo esse processo e você entende o calendário judaico, a Bíblia, ela está baseada no calendário que não é o calendário que nós seguimos hoje. A Bíblia ela é baseada num calendário judaico. Então, só para vocês entenderem, no calendário judaico nós estamos no ano 5.781. Ok? A gente não está em 2021, a gente está em 5.781, segundo o calendário judaico. E esse mês que nós estamos, não é o mês de julho, mas é o mês de Ave. E nós entendermos que Deus é um Deus que opera através de tempos e estações, vai nos permitir saber quando nós devemos agir e quando nós devemos não agir, quando nós devemos avançar, acelerar, mas também quando nós devemos pausar. Porque existe momento que Deus pede que a gente pare, existe momento que Deus pede que a gente ande, existe momento que Deus vai pedir para a gente correr. Ok? E eu quero dizer uma coisa para vocês, gente, eu olho para muitas pessoas aqui, e o que Deus me mostra é pessoas fora do tempo. Desde que a gente começou a nossa adoração, eu vejo muitas pessoas fora do tempo. Pessoas que estão aceleradas e que vão ter que diminuir um pouco o passinho. Ao tempo que eu vejo muitas pessoas que estão atrasadas. Atrasadas. Que Deus já cansou de falar. Que Deus já entregou diversas palavras. E ainda assim, não estão andando na velocidade que Deus requer. Gente, quando Deus te dá uma direção, você não pode, através da incredulidade, pestanejar. Deus falou com você algo, você faz.
porque senão você vai ficar fora do tempo de Deus na sua vida. E isso vai trazer consequências para você. Se eu falar para o João, João, como é, né, a gente está aqui no Paraná hoje, como é semear em pleno inverno? Eu vou ter garantia de colheita? Possivelmente ele vai falar que não, ok? Então, nós entendermos os tempos e as estações da nossa vida vão garantir para nós sucesso ou fracasso nos nossos projetos. Quando a gente fala do mês de Ave, gente, que é o mês que nós estamos, hoje é o dia 9 de Ave. E eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês, que é como a gente fala, não são as coincidências, mas são as coisas que acontecem, né? E que Deus ele vai confirmando esses padrões, muitas vezes, de comportamento que a gente adota, e nesse caso, especificamente falando, o padrão da incredulidade que muitas vezes a gente adota nas nossas vidas, ok? A gente precisa entender dois conceitos, né? Quando a gente fala de estarmos no tempo ou fora do tempo, a gente precisa entender que existem dois tipos de tempo. O Cronos, que é esse tempo do relógio nosso, e que muitas vezes a gente fica, né? Ai, meu Deus, as 24 horas, né? Toda essa ansiedade que a gente vive, gente, é em decorrência do Cronos. Entendeu? É em decorrência do Cronos. Nossa, eu tô velha demais. Nossa, sou nova demais. Meu Deus, já é dia 18 de julho, né? Ou para alguns, nossa, ainda é 18 de julho. Gente, já é domingo. Meu Deus, amanhã é segunda. Esse Cronos, ele faz com que muitas vezes a gente deixe de respeitar o Kairos, que é o tempo de Deus na nossa vida, que é o tempo das oportunidades. Deus, ele está fora do tempo. Deus, ele está na eternidade. O tempo para Deus não é linear. O tempo para Deus, ele é atemporal. E um convite que você precisa aceitar é para que você possa entrar nesse Kairos de Deus, que é essa oportunidade que muitas vezes Deus tem colocado na sua vida, mas que você tem deixado isso passar. Por que você deixa passar? Por conta da incredulidade. Porque você não acredita que aquilo é para você, ou que é o tempo de você se mover, ou que é o tempo de você fazer o que precisa ser feito. Ok? E aí, como eu falei para vocês, né? Dentro do Kairos, nós estamos no ano 5.781, que é o calendário judaico. E esse mês de Ave, gente, que é o mês que nós estamos, e mais violentamente falando, porque daí é por isso que foram eu falei, eu fui tão impactada, porque aí quando a gente foi estudar, aí eu parei para estudar, eu falei, não, então agora eu preciso entender o que está acontecendo nessa estação que nós estamos, eu preciso entender o que está acontecendo para que a gente não cometa os mesmos erros que a gente cometeu, talvez, nas estações passadas. E aí eu fui entender. Hoje, no calendário judaico, e aí eu vou deixar uma dica para vocês, que quem nos deu essa dica foi o João Eduardo, né, João? De colocar o calendário junto, né? Acho que foi o João Eduardo que deu a dica de colocar o calendário judaico junto com o teu calendário. Então, aqui, por exemplo, no meu celular, ele aparece aqui, ó, que hoje é 18 de julho, mas também é 9 de Ave. E esse dia 9 de Ave, gente, ele é marcado por questões muito sérias que aconteceu e que acontecem com o povo judaico por conta da incredulidade. E eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso com vocês, tá bom? Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que para o judeu, a gente não tá, né? Hoje não é julho, nós estamos em Ave, e todo esse calendário, ele segue as 12 tribos de Israel. E essa tribo que nós estamos agora, que é o mês de Ave, é a tribo de Simeão. E existe todo um contexto da tribo de Simeão. Por quê? Porque o significado desse mês, o significado dessa tribo, é um mês onde a terra começa a gemer como se ela estivesse passando por dores gestacionais. Então, as mulheres aqui, né, que já geraram, que já pariram, que já tiveram filhos, mesmo que não tenha sido por parto normal, talvez já tenha vivido a sensação de uma contração.
E esse é um mês onde a terra, ela se contrai. Dores de parto. Por quê? Porque projetos precisam ser paridos. Novos projetos precisam ser criados, precisam ser gestados e novos projetos precisam ser paridos. E aqui eu não sei também se vocês vão lembrar, né? Pelo menos para quem estava. Só para vocês entenderem a confirmação de tudo isso, semana passada a Thaís entregou uma palavra para mim, para Adriana Fanaro e para Adriana Pascali, que Deus estava gerando novos projetos na nossa vida, que nós estávamos grávidas de novos projetos que Deus estava gerando na nossa vida. Por quê, gente? Porque esse é um mês para nós gerarmos novos projetos na nossa vida. Só que qual que é o grande problema quando a gente começa a pensar em algo novo que Deus traz para nós? Qual que é o grande problema quando a gente começa a querer sonhar coisas novas na nossa vida? Qual que é a grande questão? Nós teremos que lidar com a incredulidade. Porque é quando começa a vir todos os questionamentos do eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições, isso não é para mim, isso não é para agora. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes nós abortamos os projetos de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós abortamos os projetos de Deus na nossa vida. Mas não é porque aquele projeto não era para mim, ou não era o momento. É porque a gente não acredita. É porque nós não temos fé o suficiente para acreditar que aquilo seria para nós, ou que aquilo nasceria a partir das nossas vidas. Então, esse mês, gente, hoje é dia 9 ainda, de Ave. Esse é um mês onde você precisa estar com seus ouvidos muito atentos. Muito. É onde você vai ter que trabalhar e começar a pedir para Deus o discernimento do Espírito. Porque também vão vir propostas com o objetivo de tirar você do caminho. Com o objetivo de tirar você do seu foco. Com o objetivo de fazer você desviar. Lembra do Chapeuzinho Vermelho? Lembra do Lobo Mau, o Chapeuzinho Vermelho? É exatamente aquilo. Às vezes vão vir propostas incríveis. Você vai olhar para aquilo e falar, isso é de Deus. Mas se você parar para buscar o discernimento verdadeiro, você vai entender que aquilo não era de Deus. Era uma distração para tirar você do foco e tirar você do seu caminho. Então, você precisa começar a considerar, esse é o mês onde você precisa considerar tudo que você está ouvindo. Por quê? Porque aquilo que você ouve, os seus ouvidos, eles vão permitir que você gere essas sementes, ou que você mate essas sementes, porque existem sementes que você precisa matar, existem sementes que você precisa descartar, mas existem sementes que você precisa fazer florescer, para que você possa colher esse projeto lá adiante. E se você não acredita, se através da incredulidade você não acredita que isso é possível, é quando você acaba saindo fora do tempo que Deus tem para a tua vida. Então, o mês de Ave, ele tem dois objetivos. Ou promover na tua vida uma metamorfose, uma metanoia, ou desintegrar. Então, existem situações, gente, que Deus vai fazer e por terra, você vai no chão, porque começar é mais fácil muitas vezes do que recomeçar. Eu não sei se o Fabrício, não o Fabrício da Camila, mas o Fabrício, meu irmão, tá aqui, eu vi que ele entrou, mas eu não sei se ele tá, mas o Fabrício é engenheiro civil. E ele sabe muito bem que reformar é muito mais difícil do que fazer uma obra do zero. E muitas vezes Deus vai permitir isso acontecer nas nossas vidas. Então, se algumas coisas suas hoje estão ruindo ao chão, não reclame, não murmure. Porque talvez isso é uma permissão de Deus para que o recomeço seja feito da forma correta. E não mais aquelas reformas que são feitas, né? Tudo de qualquer jeito e que lá na frente vai trazer problemas sérios para você.
Então, dentro desse mês, no calendário judaico, quando você pega os 12 meses, o mês de Ave, ele é considerado o mês do vale, porque ele tem toda uma conotação de destruição. Já eu vou contar para vocês, vou trazer inclusive as situações que aconteceram, né? Várias situações aconteceram e continuam acontecendo com o povo judeu exatamente nesse mês e exatamente nessa data. O João, ele faz parte de um grupo, né, que sempre traz notícias de Israel. E hoje, gente, hoje é o mês 9 de Ave, então eles estão comemorando esse dia em Israel, ok? E hoje, eu não sei se todos sabem, né? Mas o Monte do Templo, em Jerusalém, ele tem 3 religiões ali, né, que se fazem parte ali. Os cristãos, né? Então o cristianismo tá ali, os muçulmanos e os judeus. Só que de forma meio que amigável, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, mas vamos dizer assim, de forma meio que amigável, todo mundo pode usufruir daquele lugar com algumas, né, cautelas ali, mas todo mundo pode estar presente naquele lugar. E aquele lugar, ele tem uma simbologia muito importante para os judeus, porque é considerado o lugar onde os templos, primeiro, onde Abraão sacrificou Isaac, e depois onde os templos foram construídos, o primeiro e o segundo templo foram construídos ali. Mas para o muçulmano também é um lugar importante, porque para o muçulmano é o lugar onde Abraão sacrificou Ismael, porque é assim que eles acreditam, e também é um lugar onde hoje possui uma mesquita importante para eles. Então, gente, eu não sei se vocês acompanham, mas é um lugar que está constantemente em guerra ali, né? É delicado o ambiente. E hoje, por ser 9 de Ave, eu já vou contar para vocês, os muçulmanos, eles estão, de alguma forma, tentando impedir que agora os judeus possam estar ali no pátio do templo. Exatamente hoje, dia 9 de Ave. E aí eu quero contar para vocês algumas coisas, tá? Que já aconteceram exatamente nessa data. Mas vocês vão entender que tudo tem uma raiz. E é isso que eu quero que você comece a pensar hoje na tua vida. De onde vem a tua raiz de incredulidade? De onde vem a tua falta de fé? De onde vem o seu comportamento que faz você pestanejar e faz você questionar o amor de Deus sobre a tua vida? De onde vem, às vezes, aquela certeza de que para todo mundo Deus tem uma bênção especial, mas só para você Ele continua sempre te tratando, tá? E aí, olha só, alguns acontecimentos históricos que a gente tem registro que aconteceu exatamente nesse dia 9 de Ave, tá? Em 587 a.C., 587 a.C., os exércitos da Babilônia, eles destruíram o Templo de Salomão. Aconteceu exatamente hoje, né? Em 587 a.C. Em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo de Jerusalém. Que dia? Dia 9 de Ave. Em 135 depois de Cristo, foi a derrota final dos judeus para Roma. Então foi quando Roma tomou definitivamente Jerusalém. Em 1095 depois de Cristo, gente, tudo isso no dia 9 de Ave. Em 1095 depois de Cristo, a primeira cruzada foi enviada e matou milhares de judeus. Em 1290 depois de Cristo, os judeus foram expulsos da Inglaterra. Em 1492 depois de Cristo, os judeus foram expulsos da Espanha. Em 1942, vai observando, depois eu até mando esse calendário aqui para vocês. Em 1492, os judeus foram deportados do gueto da Varsóvia para os campos de morte, no dia 9 de Ave. E em 2005, então a gente está falando de pouco tempo agora, foi quando a expulsão dos judeus de Gaza começou a acontecer.
E hoje a gente recebeu essa notícia. A gente não sabe o que isso... Gente, isso pode gerar até uma guerra. Se realmente os judeus forem impedidos de poderem entrar no pátio do templo. Então, presta atenção. É impossível a gente olhar para isso e falar assim, coincidência. Aí um dia lá do calendário. Gente, coincidência é a gente fazer aniversário todo ano no mesmo dia, né? Isso é coincidência. Eu faço aniversário agora daqui a alguns dias, dia 21 de julho. Então, dia 21 de julho é coincidência eu fazer aniversário todos os anos no mesmo dia. Agora, quando você olha para todo esse nível de destruição e entende que foi numa data específica que isso está acontecendo, eu, como uma boa consteladora sistêmica, eu sei que existe um sistema, existe um emaranhado, existe um padrão sistêmico que foi adotado e que isso está sendo o quê? Reverberado ao longo das gerações. Tá, Flávia, mas eu não sou judia, eu não sou judeu, não sou descendente direto de judeu, só que eu quero dizer uma coisa para você, se você acredita em Cristo, a palavra de Deus fala que nós somos como a oliveira que foi enxertada. E aí, gente, entenda uma coisa definitivamente. Quem aqui já adotou uma criança, né, ou é adotado, sabe que a gente recebe as coisas boas, né, dos pais adotivos, mas a gente recebe as coisas ruins também. Não tem como fugir. Não tem como a gente ir lá e separar e falar assim, eu vou pegar só as coisas boas aqui dos meus pais e as coisas ruins eu vou deixar de lado. Não, a gente recebe tudo. E aí entenda que por mais que você fale assim, mas eu não sou descendente de judeu, não sou descendente, né, direto, se você crê em Cristo, você é enxertado. E nesse enxerto você vai sim receber, né, todas as coisas boas, mas também todas as obrigações. E tudo aquilo que acontece em decorrência do pecado. Porque, gente, o pecado, ele, assim como a bênção, ela vai sendo, né, acontecendo de geração em geração, a consequência do pecado também acontece nas nossas vidas. E aí eu vou ter que ler um texto que é um pouquinho comprido para vocês, mas eu vou ter que ler esse texto para vocês entenderem, eu só vou colocar a bateria aqui, para vocês entenderem todo esse processo do que aconteceu lá atrás. Porque o problema não foi em 587 a.C. O problema está lá atrás. A gente precisa entender o que aconteceu lá atrás para que ainda hoje, você sofra as consequências desse pecado da incredulidade. Então, vamos lá? Quem puder abrir, eu vou convidar você, esse texto está em Números, tá? A gente vai ler alguns trechinhos, mas esse texto principal está lá em Números, capítulo 13. Se você não tiver com a Bíblia aí, não tem problema, eu vou ler devagar, você presta atenção, tá bom? Números 13, primeira etapa é de 17 a 20. Fer, se você ou alguém, se puder ir colocando no chat, que daí o pessoal vai marcando, tá? Então, Números 13, de 17 a 20, fala assim, ó. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra que habita, se boa ou má. E tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias da terra. Qual que é esse contexto, gente? Esse é o contexto onde o povo tinha sido tirado do Egito como escravo. Moisés havia resgatado eles do Egito e eles estavam no deserto. Eles estavam caminhando pelo deserto, entendendo ali de Moisés qual que seria a estratégia para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. E eu já falei isso para vocês, já fiz essa pergunta. Quem já participou desse encontro nosso aqui sabe, né? A gente sabe que o povo vagou pelo deserto por 40 anos.
Mas vocês lembram quanto tempo é que era possível fazer essa travessia? Quem participou desse dia do culto, lembra? Em quanto tempo era possível eles fazerem a travessia do Egito até Canaã? Não lembra, gente? Pergunta da prova, Carolyn. Vai cair no teu concurso essa pergunta. Nem você, Drifanaro. João, vou começar a fazer prova. Vou começar a fazer prova com esse povo. 11 dias, gente. 11 dias. Eles ficaram 40 anos em um trajeto que era possível ser feito em 11 dias, ok? Por quê? Por causa da incredulidade. Então, o que aconteceu? Chegou um determinado momento, Cades Barneia, esse é o lugar da tragédia de Israel. Eles estavam em Cades Barneia e Moisés chama 12 homens. 12 homens que eram considerados os guerreiros. E fala assim, vocês precisam ir lá espiar a terra. Por quê? Porque a gente precisa se preparar para a gente saber como que a gente vai fazer essa invasão. Como que a gente vai lá tomar a terra. E ele chama esses 12 homens para que esses 12 homens pudessem ir lá, então, e espiar a terra. E eu quero aqui te convidar para pensar uma coisa na tua vida. Às vezes Deus está te convidando para você espiar alguma coisa. Às vezes Deus está falando assim para você, ó, dá uma olhadinha nisso. Você já prestou atenção naquilo? Você já prestou atenção naquilo outro? Eu e o João, a gente fala muito isso, né? Como a gente morou em muitos lugares, a gente falava muito isso, né? Quando a gente ia para um lugar para conhecer, a gente usava essa expressão. E a gente continua usando. João, vamos lá espiar a terra. Vamos lá espiar a terra. E às vezes a gente quer começar alguma coisa nova na nossa vida, a gente quer fazer alguma coisa nova. O que a gente faz? A gente vai lá espiar a terra. E eu quero te perguntar, o que Deus está mandando você espiar hoje? O que Deus está falando assim? Vai lá espiar a terra. Porque, gente, Deus ele nunca vai mandar você fazer uma coisa sem que antes você tenha um conhecimento sobre aquilo. Sem que você antes tenha estratégias para fazer as coisas. O que eu vejo é muita gente doida, saindo fazendo as coisas falando que foi Deus que mandou, só que Deus ele não age sem estratégia, gente. Ele não age. Você pode pesquisar na Bíblia, procurar o que for. Todas as vezes que Deus mandou alguém fazer algo, ele deu estratégia para aquela pessoa. Então, primeira coisa, o que Deus está convidando você para você espiar? Começa a prestar atenção aí, ó. Vai marcando essas perguntas que depois você vai ter tarefa durante a semana para você fazer. O que Deus está convidando você para espiar? Ok? Aí vem mais um pedacinho do texto. Que ainda é Números 13, agora vai ser um pouquinho maior, de 25 a 33. Presta atenção. Ao cabo de 40 dias, então olha só, os espias levaram 40 dias para poder fazer esse processo de espiar a terra, tá bom? Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. E deram-lhes conta a eles e a toda a congregação que mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortalecidas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com quem eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura.
também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos nossos olhos. Presta atenção numa coisa. Como você tem se visto diante das situações e das circunstâncias que estão se apresentando na tua vida? Porque, gente, dos 12 espias, 10 voltaram com um relatório negativo. 10 voltaram e disseram assim para Moisés: nós não vamos poder subir aquela terra. Nós não vamos poder tomar posse daquele lugar. Porque naquele lugar existem gigantes. Naquele lugar existem muitos inimigos. E quando nós olhamos para aqueles homens e olhamos para nós, nós nos vimos como se fôssemos gafanhotos. Somente 2 homens, Caleb e Josué, é que trazem um relatório para Moisés e dizem o seguinte: não importa o que tem lá, nós vamos subir e vamos conquistar. Existe gigante? Existe sim. A gente vai ter que lutar? Vamos ter que lutar sim. Mas se Deus nos prometeu, porque é isso que você precisa entender. Quando eles trazem o relatório para Moisés, aqueles homens, eles deixaram de acreditar na promessa que Deus havia dado para eles. Deus havia dado a promessa de que eles iriam tomar posse de Canaã. Só que quando eles trazem aquele relatório para Moisés, eles estão dizendo: nós não vamos poder subir, nós não vamos ter condições de conquistar aquela terra. Eles colocam em xeque a promessa de Deus na vida deles. E eu quero te perguntar: o que você está colocando em xeque? Qual é a promessa que Deus fez na sua vida e que você está colocando em xeque? Qual é a promessa que Deus fez para você e que você está aí há dias, há meses, há anos, questionando e deixando de acreditar que o Deus de bilhões de galáxias e trilhões de estrelas sabe o seu nome e não esqueceu a promessa que ele fez para você? Gente, a promessa que Deus entregou para você, ele vai cumprir. Mas ele vai cumprir com uma condição, desde que você acredite. Porque o primeiro passo para a promessa de Deus acontecer na tua vida é você acreditar. Gente, há anos atrás eu falei isso para o João uma vez. Há anos atrás, talvez 10, 12 anos. Uma vez Deus trouxe muita clareza sobre profecia. E eu falei para o João: João, quando que a promessa de quando que a palavra profética se cumpre nas nossas vidas? Quando nós acreditamos. O problema é que muitas pessoas estão vivendo na incredulidade. E isso, gente, é o pecado que faz com que a promessa de Deus deixe de ser cumprida em nossas vidas. Porque se não há fé, se não há como nós crermos, nós nos afastamos de Deus. Lembra? Foi o primeiro versículo que eu li para vocês hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê na existência de Deus e se você não crê nas promessas que Ele tem feito na sua vida, é impossível agradá-lo. E quanto mais nós desconfiamos, mais longe nós estamos da presença de Deus. Só que tem mais. Tem mais. Números 14, de 1 a 4, diz assim, ó. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas?
não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Queridos, por causa desse pecado, por causa dessa incredulidade, o povo vagou 40 anos no deserto. Porque naquele momento Deus entendeu que aquele povo que saiu como escravo do Egito jamais teria a mentalidade transformada, jamais passaria por uma metamorfose para que pudessem se tornar guerreiros para conquistar a promessa que Deus havia feito para eles. Então entenda uma coisa, o pecado da incredulidade fez com que aquele povo tivesse que ser totalmente, eles morreram no deserto. O que eles falaram? Tomara morrêssemos no Egito, ou ainda aqui nesse deserto, se cumpriu. E as únicas pessoas daquela geração que entrou na Terra Prometida foi Josué e Caleb. Então entenda uma coisa. Quando você desconfia daquilo que Deus promete para você, quando você deixa de andar em fé e passa a andar em incredulidade, primeiro, você se torna escravo. Isso só mostra que você mantém uma mentalidade escrava. Segundo, você se afasta de Deus. Porque se eu não posso agradar a Deus, eu estou longe de Deus na minha vida. E terceiro, um ciclo de maldição se inicia na minha vida. O que está acontecendo? O que continua acontecendo? Por que a gente continua vendo dia 9 de Ave como sendo um dia de destruição para o povo judeu? Porque ainda falta o arrependimento. Quando nós percebemos que nós estamos errados, nós precisamos nos arrepender. Quando você entende que uma mentalidade de escravo está tentando aprisionar você e você tem caminhado não como filho, mas como escravo nessa terra. Gente, isso abre um ciclo de destruição na sua vida, porque Ave é marcado por 2 direcionamentos. Ou você passa por uma metamorfose, como foi que aconteceu com Josué e Caleb, que mesmo vendo os gigantes, eles acreditaram que ainda assim Deus era Deus na vida deles para poder fazer eles vencer aqueles gigantes. Ou você entra num ciclo de destruição. E aí eu quero te convidar para você refletir hoje na sua vida. O que tem insistido em abrir um ciclo de destruição na sua vida? Porque esse mês, hoje, gente, hoje é dia 9 de Ave. Você entende a seriedade de nós estarmos aqui hoje? Hoje é um dia onde você pode escolher definitivamente fechar esse ciclo de incredulidade na sua vida. E não é só na sua vida, é na vida da sua família, é na vida dos seus filhos. Porque muitas vezes o nosso comportamento, assim como o nosso comportamento abençoa os nossos filhos, o nosso comportamento também pode levar maldição para a vida dos nossos filhos. E muitas vezes o nosso comportamento tem gerado padrões de comportamento na nossa família. E aí a gente não percebe por que depois, lá na frente, os nossos filhos vão viver, às vezes, ciclos que nós vivemos. Derrotas, incertezas, doenças, dor, choro. Gente, nada disso é para nós. Nada disso é para nós. Deus, ele tem uma vida de abundância, de bênção, de alegria, de conquistas, de glória. Mas para isso você precisa parar hoje e identificar o que você tem repetido na tua vida. Gente, nós não podemos mais ser teimosos,
ser cabeça dura, como foi o povo no Egito, como foi o povo no deserto, que questionou abertamente as promessas de Deus, que colocou em xeque as promessas de Deus. Às vezes a gente brinca, né? Ah, eu vou brigar com Deus. Querido, começa a tomar muito cuidado. Começa a tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos vivendo um tempo onde não dá mais para a gente brincar. Não dá mais para a gente brincar de querer ser amiguinho de Deus. Deus, ele não quer amiguinho. Deus, ele quer pessoas sérias, que acreditem naquilo que ele está entregando. Cada vez mais, gente, você, olha, eu falo um negócio para vocês. Vou falar um negócio para vocês. Eu, João, a Fer, Thaís, Juliano, né? Eu não sei se o Igor tá aqui também, eu tinha visto ele entrar, não sei se ele tá ou não. Mas, tipo, a gente que tá o tempo todo, né, participando de coisas, salas proféticas, reuniões proféticas, né, vigílias. Gente, eu vou para esses lugares, não vai pensando que eu vou... Ai, eu quero receber uma palavra. Ai, que delícia, eu vou receber uma palavra profética. Ai, que... Gente, eu recebo palavra profética com um temor no meu coração. Porque você receber uma palavra profética e não fazer nada com aquilo, e não tomar uma posição, e não mudar a sua vida, é um decreto de morte para você. E não é morrer fisicamente, não. Porque tem gente que seria até melhor. Tem pessoas que a morte física seria até melhor. Porque morreu, gente. Você morreu, se você crê em Deus, você vai para a glória. Entendeu? Que é um lugar muito melhor do que aqui. Agora, tem pessoas que estão morrendo emocionalmente e espiritualmente porque fica se alimentando de palavra profética, mas não muda, não alinha, não entra no tempo de Deus. E Deus, ele está cansado de ficar brincando de pique-esconde. Deus não vai ficar correndo atrás de você. Não vai. Então eu avisei que hoje não ia ser que hoje ia ser uma palavra dura. Por quê, gente? Porque a pior coisa que pode acontecer para um filho de Deus é viver fora da estação. É viver fora da estação. Sabe por quê? Porque a gente vê todo mundo ao nosso redor colhendo os frutos e a gente tá lá ainda, ó, cavucando a terra, plantando. Aí, depois todo mundo colheu os frutos, a gente vê todo mundo na rede, descansando. E aí a gente tá lá tentando pegar os frutos para ver se dá tempo de fazer alguma coisa com ele. Então hoje é um dia que você precisa decidir definitivamente entrar no tempo de Deus para sua vida. Você precisa olhar para o... Sabe, gente do céu, eu vou falar um negócio para você. Às vezes eu converso com as pessoas e na mesma semana, ela começa a semana assim, crente. Ah, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, essa semana vai ser incrível. Chega na sexta-feira, gente, por causa de 2, 3 probleminhas, por causa de uma coisinha ou outra, ela já tá batida. Ela já não tá acreditando mais que Deus é tão Deus na vida dela. Ela já não tá acreditando mais que realmente, né, as coisas vão se encaminhar, que as coisas vão dar certo. Mas por quê? Porque muitas pessoas ainda estão vivendo um ciclo do pecado da incredulidade. E hoje, diante desse mês tão importante para nós, diante dessa etapa onde a gente precisa olhar realmente com atenção e entender que decida que na sua vida não seja um mês de destruição. Decida que na sua vida vai se tornar um mês de metamorfose, um mês de metanoia, de mudança de mente, que você vai colocar Romanos 12:2 dentro de você, que você vai buscar essa renovação,
que você vai buscar um novo direcionamento, que você definitivamente, né? Ó, o trem tá passando. O trem tá passando. Você precisa decidir entrar na estação certa de Deus para sua vida. Para que você não seja mais impactado negativamente pelas estações. Então, a partir de hoje, você precisa olhar para as situações que estão acontecendo na tua vida, não mais como uma destruição, mas como um recomeço. Deus vai agir desta forma. E se você permitir, se você hoje for ousado, ousada e fizer uma oração, Deus, arranca da minha vida tudo aquilo que tem me colocado fora do tempo. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que está me colocando fora do tempo, que está atrasando os teus projetos na minha vida. Se você tiver coragem de fazer isso, tenha certeza que Deus ele vai se mover para estabelecer um tempo novo na tua vida. E estabelecer novas parcerias e novas alianças. Só que lembra do que eu falei lá no comecinho. Ave é um mês de ouvir. Então, presta atenção o que você está ouvindo e de quem você está ouvindo. Porque assim como novas parcerias e novas alianças podem surgir a partir de Deus, o inimigo também pode vir, se antecipar e tentar enganar você. Então, você vai ter que estar muito alinhadinho com Deus. Você vai ter que estar no teu altar secreto, buscar por discernimento, buscar por direcionamento. Para que você possa fazer um incremento de fé nas suas promessas, para romper definitivamente com um ciclo de incredulidade. Esse é um mês onde você vai precisar alinhar todos os seus projetos. Pensa assim, ó, é quase como se fosse um janeiro para nós. Sabe aquele mês que se faz uma revisão? Sabe quando às vezes você pega para você abrir o teu guarda-roupa e fala assim, deixa eu fazer um limpo aqui no meu guarda-roupa, deixa eu ver o que eu não uso mais, deixa eu ver a roupa que não me serve mais, o sapato que não me serve mais. Então, esse mês Deus está te convidando para você fazer isso. Para que você possa fazer um alinhamento dos seus propósitos, dos seus projetos, das suas expectativas, mas que acima de tudo, você se comprometa a agir em fé. Quebrar e romper esse ciclo da incredulidade. Para que você não morra no deserto. Gente, presta atenção. Quem viveu no deserto, Deus ele supriu todas as necessidades. O povo no deserto não passou necessidade. O povo no deserto teve o que comer, teve onde dormir, teve o que vestir. A palavra de Deus fala que a roupa crescia no corpo, né? Ó, imagina que... Gente, o povo no deserto viu milagres que nós nunca mais vamos ver. O sapato crescia, a roupa crescia, e talvez estava tudo bem. Porque ainda assim eles tinham uma vida melhor do que a que eles tinham no Egito. Só que presta atenção. Só 2 deles acreditaram na promessa de Deus e adentraram a terra prometida. Só 2 deles entraram em Canaã, daquela geração que saiu. Uma nova geração nasceu. Uma nova geração se iniciou. Para que então eles pudessem realmente entrar na terra prometida. Flávio. Então, só uma coisa aqui que a gente é importante falar, porque você está falando sobre ave, 9 de ave, e a gente foi fazer um levantamento aqui de quando foi que os espias foram enviados para lá.
a Bíblia relata que eles foram enviados nos dias que estavam tendo as primícias, que eram os primeiros frutos. E os primeiros frutos, normalmente, é na época de Pentecostes. Então, se a gente calcular o Pentecostes como sendo a data original que eles foram enviados para a Terra Prometida e contar mais 40 dias, provavelmente o retorno deles, quando eles tiveram a incredulidade instalada, ou foi no dia 9 de Ave, ou foi muito próximo do dia 9 de Ave. Porque se você contar essa ida deles para lá e o retorno, então a origem de toda essa incredulidade é muito provável que tenha acontecido neste evento específico do judeu não acreditar na Terra Prometida. Sim, e se eu não deixei claro isso para vocês, me perdoem, porque exatamente esse dia marca. A Bíblia fala isso, relata realmente. Esse dia marca. O acontecimento, o relatório dos espias aconteceu em Ave. Por isso que Ave é considerado um mês de destruição. Por quê? Porque ali eles tiveram duas oportunidades. Acreditar na promessa de Deus. A promessa era de Deus, de que eles tomariam, a terra prometida estava ali reservada para eles. Só que só 2 acreditaram. Só 2 conseguiram transmutar a mente escrava para uma mente de guerreiro. O restante permaneceu como uma mente escrava. Então hoje, queridos, eu quero te convidar. Porque assim, olha, são decisões que a gente precisa tomar ao longo da nossa vida. Eu e João, a gente tem sido muito... eu posso usar dessa forma, a gente tem sido muito confrontado por Deus para que a gente assuma realmente as nossas posições. E se nós não entendermos que o tempo de Deus na nossa vida ele está passando, a gente vai correr o risco de ficar sentado dentro do trem. E a estação certa vai passar. E você possivelmente não vai colher de tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Por quê? Porque você decidiu continuar onde você estava. Então entenda que Deus tem sim pressa, que Deus quer sim fazer um movimento na tua vida, mas Ele não vai fazer isso se você não topar pagar o preço. Se você realmente não se dispor. Aí talvez você vai falar assim, Flávio, mas eu preciso ter certeza. E eu quero dizer uma coisa para vocês, Josué e Caleb, a certeza deles estava no coração. Porque nada poderia, eles não tinham segurança nenhuma que realmente eles venceriam aquelas guerras e aquelas batalhas. Mas a segurança de Josué e Caleb estava no coração. Que uma vez que Deus fez a promessa, Ele vai cumprir. Uma vez que Deus fez a promessa, Ele vai cumprir. Desde que você acredite. Porque se você acreditar, você se torna um parceiro de Deus na jornada. Se você acredita na promessa, você se torna um guerreiro com Deus na jornada. Agora, se você não acredita, Deus pode mandar todas as demonstrações, que ainda assim você vai continuar querendo olhar para o tamanho dos gigantes. Você vai continuar olhando para a quantidade dos inimigos. Você vai continuar se vendo simplesmente como um gafanhoto. E aí, de novo, né? Quem trabalha aí com lavoura sabe o que um enxame... Não sei nem se é enxame, né? Não sei como que seria. Mas o que um enxame de gafanhotos juntos causam numa lavoura. Se você nunca viu isso, pesquisa na internet. O que acontece com uma lavoura depois de uma quantidade enorme de gafanhotos que passa por aquela lavoura. Então, queridos, eu quero te convidar para a gente orar nesse momento. Para que a destruição de Ave, ela não permaneça na tua vida. Mas que você possa, assim, nessa noite, pedir a Deus para que Ele possa renovar a sua mente. Para que Ele possa colocar no teu coração a certeza e a convicção que você é filho, que você é filha
que é tempo de gerar novos projetos, mas que também é tempo de acreditar que Deus tem novos projetos para cada um de nós. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. E eu vou pedir para você colocar a sua mão no seu coração. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa palavra nas nossas vidas, ó Pai. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque eu creio que para cada um que está aqui, a partir de hoje, Ave se transforma em um mês de metamorfose, um mês de metanoia, um mês de renovação das nossas mentes. Pai, nos perdoe por toda a incredulidade, nos perdoe pela falta de fé, nos perdoe, meu Pai, porque muitas vezes nós temos deixado o medo, a insegurança, os barulhos externos falarem mais alto do que as tuas promessas no nosso coração. Pai, limpa de nós toda a incredulidade. Arranca de nós, Pai, toda semente de incredulidade, de medo, de orgulho, de insegurança. E renova em nós, Pai, a fé. Aqueles que precisam, tenham a sua fé acrescentada hoje, Pai. Coloca uma porção a mais da tua fé, do teu amor, da tua certeza e convicção nos nossos corações, Pai. E que possamos caminhar nesta terra como teus filhos, não como escravos do Egito, mas como teus filhos, filhos guerreiros que acreditam, que vivem a promessa. Deus, eu quero te pedir ainda, Pai, que o Senhor venha alinhar, Pai, o teu tempo nas nossas vidas. Deus, aqueles que estão, Pai, fora do tempo, alinha esse tempo, Pai, alinha. Aqueles que estão atrasados, meu Pai, eu te peço agora, eu clamo agora por um anjo que possa remir esse tempo que está atrasado. Aqueles que estão adiantados, que haja, Pai querido, um processo de desaceleração agora. Nós possamos aprender a descansar em Ti, Pai. Descansar os nossos corações e saber, ó Pai, que existe um kairós nas nossas vidas. Que nós não precisamos temer, ó Deus querido, em perder tempo, porque o Senhor está fora do tempo. Nós estamos na eternidade, Pai. E é isso que eu quero declarar agora, que cada um de nós possamos habitar essa eternidade agora, Pai. Habitar a eternidade do Teu trono, da Tua glória, da Tua certeza, das convicções do alto
sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Querido, sonda o teu coração agora. Sonda o teu coração agora. Eu quero te convidar para que você possa pedir a Deus para que Deus revele a você se você está no tempo, se você está atrasado ou se você está acelerado no Kairos de Deus para a sua vida. Posso falar aí uma coisa, Flávia? Deus me entregou para nós aqui. Eu olho para ti e ao te contemplar, sua glória sobre mim transforma-me com teu amor, enche-me com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar sua presença. É o meu lugar, nada vai me separar das águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu Pai, que o Senhor possa sondar os nossos corações, meu Deus. E que o cronos do nosso relógio, Pai, que o cronos, ó Pai querido, da nossa vida, que o nosso calendário, Pai, que o calendário do nosso dia a dia, dos nossos projetos, dos nossos afazeres e das nossas tarefas possam agora, Pai, ser submetidos ao Teu Kairos. Que possamos aprender a descansar, Pai, descansar no Teu tempo para as nossas vidas. Descansar, Pai, no Teu tempo para as nossas vidas. Que não venhamos a acelerar ou atrasar qualquer um dos projetos que o Senhor tem para cada um de nós. Mas que o Teu coração sonde o nosso coração, para que possamos viver as Tuas promessas nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. João, pode abrir e falar. Eu tenho uma palavra para entregar para algumas pessoas aqui, Flávio, porque assim, enquanto a gente estava aqui, Deus entregou para nós aqui uma chave na mão de cada um de nós, inclusive na sua. E essa chave, primeiro eu queria falar para que serve uma chave, né? Para abrir e fechar portas. Então, uma chave pode abrir portas e fechar portas. E aí eu pedi o discernimento para Deus para entender que porta que essa chave abre e que porta que essa chave fecha.
E exatamente o que Deus entregou para mim aqui, é que para nós aqui, nós recebemos uma chave que pode fechar as portas da incredulidade na nossa vida e abrir a porta da fé. E essa chave, Deus entregou para mais pessoas que estão aqui. E eu vou falar o nome de algumas pessoas que receberam essa chave e que Deus está me pedindo para falar. Jonas, Deus acaba de te entregar essa chave para você, para que você possa fechar definitivamente na sua vida as portas da incredulidade e abrir definitivamente as portas da fé. Ellen, essa mesma chave está com você e você vai ter esse poder de fazer a mesma coisa, fechar definitivamente na sua vida as portas da incredulidade, né? Paulo e Jô, vocês receberam essa chave e estão com vocês aí a chave para que possa ser fechado definitivamente as portas da incredulidade na vida de vocês e que vocês possam abrir de uma vez por todas as portas da fé. João Eduardo, esta chave Deus já te entregou e ele me diz que está guardado no fundo de uma gaveta. Abra ela e use essa chave, porque ela já foi entregue a você há alguns anos atrás. E Deus só está te dizendo assim, use o poder e a autoridade que eu já te entreguei há muito tempo atrás. Então, não perca a oportunidade de estar usando a chave que Deus já lhe entregou. Seu Lício, o que Deus me fala é que essa chave o senhor pode usar a qualquer momento. Ela fecha definitivamente as portas da incredulidade e as portas da fé estão escancaradas para o senhor, que o senhor pode verdadeiramente abusar da fé, porque ele está contigo. Fabrício, você também, Fabrício Perim, você também recebeu essas chaves na sua mão e que você pode, o poder está com você. É a confirmação da palavra que você recebeu há pouco tempo, está na sua mão. Fechar definitivamente a incredulidade e abrir de uma vez por todas as portas da fé. Que Deus abençoe vocês, porque o que Deus entregou para nós, ele reparte com vocês também, porque chave ele entrega para quem tem autoridade. Chave ele entrega para pessoas que vão saber usar. Então use essas chaves e não deixem de usar, porque elas vão fazer a diferença na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês. Passa lá para mim, passar para o Wilds. Pode falar. Wilds, para cá. Deus manda dizer para você, viu, que nenhuma lágrima sequer que cai no seu olho vai ser deixada para trás ou deixada de ser respondida. Mas chegou um tempo de você acreditar nisso, aquilo que a Fernanda falou. Deus te conhece pelo nome. Às vezes você acha que, meu Deus, será que Deus está olhando para mim na situação tão... Tem tantas pessoas precisando mais do que eu. E Deus manda dizer que as suas lágrimas importam para Deus, tá? Deus abençoe você. Fer, Deus falou alguma coisa com você? Não? Então eu vou orar para encerrar. Queridos, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus possa realmente ter falado com vocês, não só pelas palavras que foram entregues para aqueles que receberam palavras, mas que você possa entender que muitas delas a gente entrega para um, mas Deus quer falar com você também. Tome posse dessa palavra para você e que você possa ter uma semana de vitória, né? E vitória onde você precisa, que você possa ativar aí a fé que está dentro de você e realmente acreditar que Deus está contigo e que essa semana você pode construir ela para uma semana que seja bênção na sua vida e na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe muito vocês. Eu quero orar para encerrar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero agora agradecer mais uma vez por esse culto, ó Pai amado. Obrigado pela tua presença no nosso meio, obrigado pela permanência dos teus anjos neste lugar, ó Pai. Eu quero neste momento abençoar a vida dos teus filhos, ó Pai, que eles possam, ó Pai, seguir a passos largos na direção que o Senhor preparou para cada um deles. Eu abençoo os projetos deles, ó Pai amado. Eu abençoo, Senhor Jesus, a vida emocional deles. Eu abençoo as relações deles, ó Pai amado. E em nome de Jesus, eu declaro e decreto sobre eles, ó Pai, bênçãos sem medidas vinda diretamente do teu trono. Eu abençoo a semana deles e decreto, Pai, em nome de Jesus, uma semana de vitórias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal. When your face is before me, I can only